fica evidente também que parte dos intelectuais brasileiros são medíocres. A gente já trouxe isso aqui, inclusive, na semana passada, no caso do Merval Pereira, quando ele ignorou ali os fatos jurídicos envolvendo a Operação Lava Jato para dar uma de viúvo da Lava Jato. Vamos ouvir aqui o que é que o próprio Demetrio Maglioli vai falar, porque ele é confrontado pelo Gerson Camarote, como vocês podem ver, inclusive aqui a cara do Camarote não tá muito boa, né? Ele fica meio pé da vida com o que ele vai ouvir aí do Demetrio Maglioli. E aí o Demetrio Maglioli, como bom arrogante que se acha intelectual que é, para poder contrapor o ponto que vai ser colocado ali pelo próprio Gerson Camarote, ele vai alegar que, na verdade, o Gerson não entendeu. É sempre assim, quando você é pouco inteligente, ou burro mesmo, né, e fala alguma coisa que a pessoa vê que tá sem sentido e você vai ser confrontado, ela vai abrir a boca e falar, não, você não entendeu o que eu falei, você não tem a capacidade técnica para entender o que eu falei. Vamos ouvir aqui o que o Demetrio falou para a gente compreender o nível da intelectualidade brasileira. Mas essa ideia da indicação do Flávio Dino é uma avacalhação, né? Vamos falar claro. É a primeira vez na história recente que um político, Flávio Dino um dia foi juiz, mas isso aí faz parte da biografia oculta dele. Flávio Dino é um político. Ele fez toda uma carreira. Na verdade, não faz parte da biografia oculta do Flávio Dino, porque a biografia do Flávio Dino ela é pública. E ele ganhou notoriedade não como governador, porque ele foi eleito 2 vezes como governador, em 2014 e 2018. Ele ganhou notoriedade pelo trabalho que ele fez como magistrado. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para juiz federal. Ele presidiu a AJUF, que é a Associação dos Juristas, né, dos Magistrados Federais. Ele também foi diretor do Instituto de Direito Público Brasiliense. Ele foi secretário do Conselho Nacional de Justiça. Ele só entrou na política em 2006. E ele conseguiu um fato inédito, inclusive em 2014, que foi se tornar governador sem ser ali do grupo do Sarney e da Rosiana Sarney. Vamos continuar ouvindo aqui as pérolas do Demetrio. De liderança política. Né? É a primeira vez que um político é indicado, ou será indicado, nessa hipótese, para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma mentira, né? Lembra vocês, inclusive, que ele está trazendo na história recente, de 88 para cá. Isso não só é mentira, como a própria indicação, como vocês podem ver nesse painel que está aí na tela, do ministro Nelson Jobim, é a prova de que você teve, sim, políticos que ocuparam cargo dentro do STF. O ministro Nelson Jobim foi parlamentar, depois foi indicado para ser ministro do STF, depois voltou no governo do Fernando Henrique Cardoso para poder ser ministro da Justiça. Também tem um caso mais recente do ministro Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do governo do próprio Michel Temer, o ministro André Mendonça, que foi ministro da Justiça e advogado-geral da União do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então não, Demetrio, não será a primeira vez que alguém que tinha vínculo político se tornou ministro do STF. Vamos continuar ouvindo aqui as baboseiras dele. A Constituição, eu sei que está fora da moda falar em lei, Constituição e tal, mas a Constituição fala que o requisito para a indicação de um ministro do Supremo é o notável saber jurídico, estou citando entre aspas. Flávio Dino não tem isso, ele pode ter outras qualidades políticas, etc. Vamos lá, segundo o gênio aqui do direito freestyle, o Demetrio Maglioli, para que o indivíduo possa ocupar o cargo de membro do STF, ele precisa ter notável saber jurídico, inclusive isso está escrito no artigo 101 da nossa Constituição. Eu vou primeiro trazer o que a Constituição de hoje diz no artigo 101, vou trazer o que a Constituição de 1891 também diz no seu artigo 56, para a gente entender um pouco de conceito de história, já que eu sou historiador, dar uma aula para o senhor Demetrio Maglioli de história e trazer o entendimento de uma coisa chamada hermenêutica jurídica, já que eu sou aluno do curso de Direito, porque claramente o Demetrio Maglioli não entende disso e a gente teve a humildade de ouvir quem entende, porque a gente vai ver mais à frente que se tem ali uma intervenção do Gerson Camarote que tenta explicar que sim, o Flávio Dino é apto para ocupar o cargo, mas no alto da arrogância dele ele não escuta. Olha o que diz o artigo 101 da Constituição Federal Brasileira sobre indicação para o cargo de ministro do STF. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com
35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Respondendo à pergunta do Demétrio Maglioli, o que seria esse notável saber jurídico? Domínio técnico do direito, que é a área que ele irá atuar dentro do STF. E a reputação ilibada, nada que desabone a sua moralidade diante da sociedade. Entendido, senhor Demétrio? Agora a gente vai para a nossa Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do nosso país. E vocês vão ver que tinha algumas diferenças. Primeiro, a própria idade era diferente. A gente vai ver ali que, apesar de ser de 35, era de aproximadamente 58 anos de idade, a idade máxima para que o indivíduo ocupasse a cadeira de membro do STF. E não se falava em notável saber jurídico, se falava em notável saber. Por isso, inclusive, que a gente vai citar aqui para vocês também uma coisa chamada Parecer João Barbalho, que vocês conhecerão já já, que com certeza o Demétrio Maglioli, nessa ideia de que é cafona ler, não deve saber nem quem é e nem quem foi João Barbalho.